Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 28 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7, depois do 11 ao 13. Suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade. Mais uma vez, hoje, São Paulo nos ensina a viver em comunidade, em comunhão. Ele nos convida a nos aplicar, ou seja, nos esforçar com humildade e mansidão, no amor recíproco que pede a paz, o vínculo da paz. Antes de mais nada, precisamos reconhecer que a comunhão é possível, porque é um dom. Porque estamos mergulhados nesse dom. Somos um só corpo em Cristo. Há um só batismo. Estamos unidos por uma só fé, comum a todos. Normal é viver em comunhão, e estranho é viver fora da comunhão. A comunhão é um esforço possível, porque é um dom de Deus. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo bem conhecia os problemas de seus filhos, sabia o quanto brigavam e quanta divisão havia em suas comunidades. Até ele mesmo chegou a ser colocado em discussão porque não possuía um linguajar refinado como os coríntios desejavam, por exemplo, ou não parecia tão ortodoxo como os judeus que queriam a circuncisão. Nunca podemos esquecer que a conversão inicial é só o primeiro passo. Na verdade, a conversão é um processo que dura a vida inteira. Todo dia, ao levantar, devemos nos converter de novo. Precisa sempre se perguntar até que camada do meu coração chegou a minha conversão. Aos Gálatas, que tanto problema lhe deram, São Paulo teve que escrever: Se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Imagina como era a vida comunitária. Também naquele tempo havia problema, e não falamos isso para nos justificar, mas para nos encorajar a resolver os nossos. A vida nunca foi fácil, nem para os primeiros cristãos, nem para nós. Nesse caso, São Paulo, escrevendo aos Efésios, mais uma vez convida à mansidão, à humildade, à paciência, à unidade, ao vínculo da paz. Na verdade, na providência de Deus, essa carta não é escrita somente aos Efésios, mas à Igreja inteira, a cada um de nós.
É o próprio Jesus que nos convida a nos concentrar sobre o que nos une, que é infinitamente maior do que aquilo que nos desune. A nossa fraternidade, a nossa amizade está fundada no fato de que acreditamos na mesma coisa, temos uma só fé. Recebemos o mesmo batismo? Bem sabemos o que significa se batizar numa facção ou na outra. Pois é, muito mais importante é se batizar em Jesus Cristo, e esse é um caminho sem volta, que nos une tanto a Jesus e entre nós, que nos tornamos uma coisa só. Somos o único corpo de Cristo. Por que brigar entre nós? Somos filhos do mesmo Pai, Senhor de todos, que age por meio de todos. Como é possível brigar entre irmãos? Não é natural, não é bom, não serve. Quando acontecem brigas e divisões dentro das nossas comunidades, entram em jogo logo mecanismos de defesas poderosos e ancestrais. Se um irmão me despreza até involuntariamente, fosse até só com o olhar, logo em mim acontece um terremoto. Tudo se revolta e me preparo para a guerra, como se um leão estivesse me atacando. Mais ou menos como um homem primitivo que devia lutar com as feras, tendo na mão somente pedras. Mas o meu irmão não é um leão, não é um crocodilo pronto para me devorar, que eu devo matar a pedradas. Como é bom distinguir entre as minhas feridas e as pequenas feridas que involuntariamente os nossos irmãos nos provocam. Jesus na cruz nos mostrou claramente e sem equívoco nenhum o que significa dar a vida para quem te tira a vida. Esse é o nosso ideal, e nós devemos pelo menos caminhar nessa mesma direção. Talvez não consigamos imitar a bondade de Jesus, mas pelo menos podemos enxergar o certo. O irmão não tem todas as culpas que lhe damos. Sempre damos um exemplo que bem explica a atitude de quem deseja construir a comunhão. Se você tem uma ferida na mão e o teu irmão se aproxima com um sorriso e aperta a tua mão, como é normal na saudação, pois bem, você vê as estrelinhas pela dor, mas a culpa não é do teu irmão. Você já tinha essa ferida antes. Não é justo descer lenha no irmão porque te provocou a dor. Se não conseguirmos ser santos, pelo menos sejamos justos e conscientes de que existem feridas em nós, cuja culpa não é dos irmãos. A coisa melhor é ter a atitude que esta carta pede. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. A pessoa humilde é sempre bem aceita pelos homens e por Deus. A calma do humilde favorece a mansidão e a mansidão ajuda a enxergar a verdade das coisas. Todo dia, toda hora, devemos pedir a graça de vencer a violência pré-histórica que está em nós, aumentada pelos traumas da nossa infância, da nossa vida. Jesus veio e nos libertou da ruindade do pecado. Ele nos deu uma força nova. A paz é possível, Ele é a nossa paz e nos une no vínculo da paz. A paz é a comunhão, a amizade, a fraternidade, o trato manso e carinhoso são realmente possíveis até com os inimigos, porque Jesus nos capacitou. E se você considera todos como irmãos, mesmo quem te fere, então não existe inimigo para você. Sem contar que se eu condeno, desprezo, mato o meu irmão no meu coração, seguramente ele se torna pior, e quem paga as consequências sou eu mesmo. A raiva só produz raiva no outro,
e em mim mesmo. Uma pessoa raivosa normalmente é complexada e projeta no outro seus traumas. Ela acaba matando o outro e matando a si mesma, porque com toda essa raiva vai ganhar até um câncer. O perdão é o único caminho da vida e da saúde, que na verdade se chama salvação. Cada um de nós pode usar sua força ancestral não para matar o irmão, mas para matar o mal que fere ele e a nós. Todos podem usar sua força instintiva para servir os irmãos, mais do que os ferir. Deus deu dons para cada um: profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Hoje diríamos coordenadores, secretários, cantores, formadores, pessoas que vão nas ruas resgatar os irmãos. Podemos usar a nossa força interior para viver bem o serviço e construir a vida em nós e nos irmãos que nos cercam. Papa Francisco, comentando esse trecho, diz: é preciso procurar construir a comunhão, educar-nos para a comunhão, para superar incompreensões e divisões, a começar pela família, pelas realidades eclesiais. O nosso mundo precisa de unidade. Vivemos numa época em que todos precisamos de unidade. Todos necessitamos de reconciliação e de comunhão. A Igreja é uma casa de comunhão. São Paulo dizia aos cristãos de Éfeso: exorto-vos, pois, eu, prisioneiro, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade, amabilidade, magnanimidade, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Humildade, amabilidade, magnanimidade e a caridade para conservar a unidade. São estas as veredas, os verdadeiros caminhos da Igreja. Vamos ouvir mais uma vez. Humildade contra a vaidade, contra a soberba. Humildade, amabilidade, magnanimidade e caridade para conservar a unidade. E Paulo continuava: um só corpo, o corpo de Cristo que nós recebemos na Eucaristia. Um só Espírito, o Espírito Santo que anima e recria continuamente a Igreja. Uma só esperança, a vida eterna. Uma só fé, um só batismo e um único Deus, Pai de todos. A riqueza daquilo que nos une, e esta é uma riqueza autêntica, o que nos une, não o que nos divide. Esta é a riqueza da Igreja. Hoje cada um deve se interrogar: faço crescer a unidade na família, na paróquia, na comunidade? Ou sou um tagarela, uma tagarela? Sou motivo de divisão, de dificuldades? Mas vós não sabeis o mal que os mexericos fazem à Igreja, às paróquias, às comunidades? Fazem mal. As bisbilhotices ferem. Antes de fofocar, o cristão deve morder a sua língua. Sim ou não? Morder a língua. E isto vai lhe fazer bem, porque a língua inchará e não poderá falar, não conseguirá fofocar. Tenho a humildade de curar, com paciência e sacrifício, as feridas na comunhão. Assim termina Papa Francisco, que com seu jeito simples e direto aponta o caminho da comunhão. À luz de tudo isso, vamos ouvir de novo o trecho de hoje. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão,
suportando-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos convidam à conversão. Podemos agora escolher um propósito bem prático, preciso, pequeno e direto e pensar bem em como podemos colocá-lo em prática. Pensar se devemos pedir perdão para alguém ou dar o perdão. Como é que podemos construir a paz? Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Paz e alegria a todos. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz e alegria a todos.
um olhar, se reconciliar por ferir alguém. E em seu viver, quem foi capaz de sobreviver sozinho e seguir além? E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vendo outro sorrir. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o amor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa. Quem nada sentiu ao ver alguém sofrer, quem nunca derramou uma lágrima, quem não parou pra refletir, sem ninguém é impossível querer ser feliz. Como não perceber as provas de amor de um Deus apaixonado que tudo criou? Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa.